Simbora, galera, para mais um vídeo por aqui e infelizmente aconteceu o que a gente já estava falando, né? Ontem a gente comentou um pouquinho sobre essa notícia do Fernandinho e o Ceará traz aí a sua informação, traz aí a sua postagem, né? Revelando que de fato o Fernandinho vai passar por cirurgia no ombro. E fica aí o questionamento, a preocupação, será que o Vozão vai contratar um jogador ainda nessa janela para essa posição? Já adianto que não, tá? E eu vou explicar nesse vídeo o porquê, falar um pouquinho de contratações, falar um pouquinho de janela de transferência e dos próximos jogos do Ceará. Parece que pode ter uma confusão aí novamente para aquela questão do prazo no Castelão. Já tem notícias surgindo sobre isso em relação ao jogo entre Ceará e Vasco no Castelão. Vou explicar nesse vídeo também. Vamos bater um papo, vamos trazer as últimas do Ceará. Deixa o like aqui no começo do vídeo, quem puder, compartilha, manda para geral e seja membro, cara. O membro tem a mensagem em destaque aqui no nosso chat e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos embora. Simbora, galera, tá aqui, ó, na tela para vocês a notícia, né, que o Ceará traz, e legal, ainda bem que o Ceará tá cada vez mais, né, transparente, comunicando ao torcedor, e tá comunicando aí que por conta de uma lesão na partida do último sábado, dia 5, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Fernandinho realizou exame de imagem na reapresentação dessa segunda-feira, dia 7. Após a avaliação, foi constatada luxação na articulação acromioclavicular, que nome, do ombro direito, se fazendo necessária intervenção cirúrgica para resolução do caso. Nos próximos dias, o atleta passará por cirurgia e posteriormente iniciará processo de fisioterapia. A gente lamenta muito, cara, porque o Fernandinho, ele vinha ganhando cada vez mais confiança na Série A também, né? Começou bem a temporada, oscilou um pouquinho, fez alguns golaços, né, de fora da área também. E nesse jogo contra o Grêmio ele estava indo muito bem, cara. Tava indo muito bem, tava insinuante, dando muito trabalho pro Serrote, né? O Serrote que inclusive foi o jogador que acabou lesionando ele. Cara, assim, eu vou até abrir um parêntese sobre o Serrote, que é esse jogador que surgiu pro futebol brasileiro, assim, né? De forma geral, ele ficou famoso depois do Mundial Sub-20, que aí a galera ficou elogiando ele por dar porrada em argentino, por dar carrinho. Inclusive teve um lance que ele lesionou um jogador da Argentina, e eu vejo, né, até com lamentação que parece que esse é o ponto positivo do futebol brasileiro, né? A torcida gosta agora de dar porrada em argentino. Antes era dar baile, né? Agora é o contrário. Quem dá baile é o argentino e quem dá porrada é o jogador brasileiro. E ele entrou de algumas maneiras assim, bem ríspidas na partida. E de fato, assim, é para se chamar a atenção a maneira como ele joga. Mas nesse lance em si, eu não vou culpar o Serrote pela lesão, tá? Nesse lance não, porque eu achei de jogo. Foi ele, enfim, né? Foi uma falta ali que ele. Foi uma falta tática, como se diz, né? Para realmente interromper o contra-ataque do Ceará. Ele deu aquele toquinho, aquela chegada por trás. E a infelicidade foi a forma como o Fernandinho caiu no chão. E aí caiu em cima do ombro. Nesse lance eu não vou culpar o Serrote em si. Acho que ele merece uma chamada de atenção, porque tem entrado de forma muito irresponsável em algumas jogadas. Mas nesse lance não, achei mais infelicidade mesmo, porque foi um lance ali de contra-ataque que o jogador Fernandinho acabou sofrendo essa falta e caiu de mau jeito em cima do ombro, né? Poxa, aí foi osso, cara. E foi uma infelicidade enorme em relação a esse lance aí que lesionou o Fernandinho. Enfim, cara, é lamentar, né? E aí, e agora? O que é que vai fazer? O que é que o clube vai fazer? Vai fazer contratações? Cara, não, para essa posição não, tá? A janela de estadual, né, a janela doméstica vai até sexta-feira agora. E só vale para jogadores que atuaram, né, nos estaduais pelo Brasil. Não tem opção para você trazer e esse aqui vai substituir o Fernandinho, né? Então, não acredito que o Ceará vai contratar, tá? Acho que o Ceará vai apostar aí no retorno do Pedro Henrique, até no próprio Bruno Tubarão, né, que foi contratado e até agora não conseguiu estrear, está iniciando a transição. E o próprio Lele, o treinador Léo Condé falou que o Lele está sendo preparado para os próximos jogos, ou seja, contra o Juventude e contra o time do Vasco, ele deve estar pelo menos no banco de reservas. Eu sei que são características diferentes, né? Realmente o jogador driblador que a gente tinha, mais driblador, era o Fernandinho. Você vai ter um João Vitor ali no banco, o Martinez, que tem que ser esse jogador também, mas é uma característica que é necessária, velocidade, drible, e a gente acaba tendo uma perda
enorme por enquanto. Acredito que o Ceará vai atrás de uma reposição, mas só na janela lá do Mundial, que começa no começo de junho. Vai ter uma pequena janela para o Mundial e outra janela em julho, né, que aí é a janela normal, a janela que é aberta também para o mundo todo. Então, acho que o Ceará vai fazer contratações, mas não agora, tá, galera? Não agora, até sexta-feira. Acho que não vai ser o caso. No máximo, o Ceará traz algum jogador de meio campo. E olhe lá, porque já é dia 8 de abril, né? Falaram muito que o Ceará ia trazer jogador de meio campo, até agora nada. Vamos aguardar, se até sexta-feira não tiver nenhuma novidade, é porque realmente não vai ter mais contratação nessa janela aí dos estaduais. Beleza? Ó, vamos para mais uma notícia aqui, porque chama atenção, né? O Povo trouxe essa matéria lá no Instagram em relação aos jogos na Arena Castelão. O Fortaleza vai jogar no fim de semana, no domingo, e o Ceará vai jogar na terça contra o Vasco. Ou seja, é um prazo menor do que 66 horas, né? E aí tem essa questão da CESPORT, que, enfim, baixou, né, esse regulamento agora, essa regulação em relação ao Castelão. Ó, as aspas aqui dessa matéria que o Afonso Ribeiro traz no Povo. No domingo, dia 15 às 20 horas, o Tricolor recebe o Internacional. Já na terça, o Alvinegro encara o Vasco às 9h30. A CESPORT, em ofício enviado com urgência na última segunda-feira, alertou que o hiato entre os duelos da Série A fere o prazo estabelecido pela portaria publicada em fevereiro, que determina um hiato de 66 horas entre um jogo e outro, no Gigante da Boa Vista. Então, algo vai acontecer aí. Ou o Ceará pede uma exceção para a Secretaria de Esporte, tá? Ou o Ceará tenta aí com a CBF uma mudança de jogo, o que seria muito bom, mas eu acho difícil. Porque a gente joga sábado contra o Juventude e é uma correria, o Ceará vai fretar um voo para sair lá de Caxias do Sul, vir para a capital cearense, para chegar ainda no domingo de madrugada, se preparar para o jogo de terça-feira. Se for adiado para quarta ou quinta, ótimo, porque o Vasco só joga sábado e o Ceará só jogaria ou só vai jogar de novo na segunda-feira, né, na outra segunda-feira. Então, o ideal mesmo, tá aqui os jogos do Ceará, ó, até para deixar aqui na tela para vocês entenderem melhor. O Ceará joga sábado, 16 horas, contra o Juventude fora. Aí na terça-feira já joga aqui no Castelão, tá? Tem uma logística complicada e o Ceará vai fretar um voo, cerca de 1 milhão aí, o custo desse voo de ida e volta, né? E aí vai jogar contra o Vasco nessa terça-feira, 9h30. Como o Fortaleza joga domingo, tem toda essa questão do prazo entre os jogos da Arena Castelão. E o outro jogo será só na segunda-feira. Então, se o Ceará jogar na quarta ou na quinta, tá ótimo. Eu vejo dessa forma. Tomara que consiga adiar o jogo. Mas não sei se vai acontecer, porque não depende só do Ceará. Depende também do Grupo Globo, né? Que vai exibir o jogo, né? No Premiere e tal. Tem toda uma burocracia aí. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Eu sou a favor de adiar esse jogo contra o Vasco, tá? Mas, se não acontecer, eu só espero que não haja nenhum tipo de bizarrice, como colocar algum jogo desse no PV, que aí é loucura total. Imagina se o Ceará consegue um bom resultado lá contra o Juventude. É papo para 40, 50 mil torcedores na Arena Castelão contra o Vasco, né? Então, não dá pra gente cogitar jogar no PV. Agora, que algo aí seja resolvido, seja uma exceção em relação a essa regra lá do CESPORT, ou seja, uma mudança de data. Vamos ver o que é que acontece em relação a isso, tá? Lembrando o seguinte, hoje é terça-feira que eu tô gravando, amanhã, 15 horas, tem sorteio da Copa do Brasil, tá? Acompanha com a gente vai estar aqui reagindo, vai passar a transmissão na CBF TV, então fica aí esse compromisso, amanhã estaremos ao vivo, hoje à noite também, mas eu tô adiantando para você que está chegando no final do vídeo, que amanhã também estaremos ao vivo por aqui para acompanhar esse sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Galera, segue a gente nas redes sociais, @BPRVozão, Instagram, TikTok e tudo mais, todo dia falando de Ceará por aqui no YouTube também. Deixa aquele like, se inscreve quem não está inscrito e até a próxima. Vamos nessa, que daqui para mais tarde tem mais conteúdo por aqui. Valeu, bora Vozão!